Vamos partir de uma premissa, né? Que se tu tens um jovem que começa a praticar a atividade física, a ter o apreço pelo exercício físico desde os anos iniciais, assim como ele vai para a escola e tem aula de matemática, aula de geografia, inglês, enfim, e tem essa obrigatoriedade também com a educação física, com certeza eu vou formar um adulto com o apreço pelo exercício físico, pelo cuidado com a saúde, mas não só isso, e sim a educação física sendo uma ferramenta para habilidades sociais também, como trabalhar em equipe, saber trabalhar individualmente, lidar com frustrações, lidar com emoções, saber acatar ordens, ter pontualidade, saber lidar com o desempenho dos demais e com o dele também, ter autocrítica. Tudo isso faz com que a gente forme pessoas com a capacidade e compreensão do ser humano muito melhor do que se tu não tivesse a educação física como essa ferramenta. Não vai ser para ensinar a criança a jogar futebol, e sim o futebol, o vôlei, o basquete ou a ginástica olímpica, elas vão ser ferramentas para ajudar em todo esse desenvolvimento que eu acabei de falar aqui, até a fase adulta. A China, até a faculdade, é obrigatório a educação física até o segundo ano da faculdade, sendo que até tu entrar na faculdade são 4 horas semanais e a partir do ensino médio são 3 horas semanais, né? Tu pega a União Europeia, tu pode ter uma variação de horas, de 2 a 4 horas por país de diferença. Porém, a avaliação da educação física, ela é da mesma maneira que as outras matérias. Coisa que nem como a China e nem como a União Europeia acontece no Brasil. Exato. Né? Pelas leis de diretriz e base de educação no Brasil, a educação física é obrigatória. Porém, não existe um número mínimo de horas. O número mínimo de horas é um período. Então, se um município e um estado quiser dar somente um período, ele não está fora da lei. Alguns estados dão 2, outros dão 3. Porém, esses períodos de 2 a 3, ele não é avaliado igual às outras matérias. É como se fosse uma recreação. E isso não traz benefício. Tu tem que ter uma grade curricular, um processamento pedagógico igual às outras matérias, pensando que aquela educação física, a partir do ensino infantil até o 2º grau, ela vai ter que trazer algum tipo de desenvolvimento ao qual tu pensaste nesse processo. E não simplesmente um ano tem vôlei, no outro ano tem futebol, mas o que aquilo ali vai trazer? O que tu quer formar com aquilo ali na criança? Tu quer que ela se desenvolva como? Assim como tu tem o nível da alfabetização, a criança vai aprender a escrever, ela vai aprender o alfabeto, depois ela vai aprender os números, vai aprender a somar, vai aprender a tabuada, multiplicar. Assim a educação física também. Tu vai usar os esportes como ferramentas para o desenvolvimento motor, social, da psicomotricidade, para trabalhar psicológico, trabalhar as emoções dela, não só o lado físico, mas sim o lado social também. Sim, né, nessas leis de diretrizes e base de educação de 1998, não é obrigatório ser formado em educação física para ministrar as aulas até o 4º ano do ensino fundamental. E sim qualquer pessoa com magistério, pedagogia, né, ou licenciatura. Então, um professor de matemática ele pode ministrar uma aula de educação física. Porém, são os principais anos de desenvolvimento da criança. Principalmente quando tu usa essa simbiose de aspectos motores com aspectos sociais, que tu usa os jogos como ferramenta. E quem melhor que o professor de educação física, que tem toda uma formação, que tem o domínio dos aspectos físicos e dos aspectos psicológicos e sociais para aplicar isso nessas ferramentas para fazer a criança atingir esse desenvolvimento. Porém, existem municípios que têm como lei que não usam essa regra. Porto Alegre é um deles. Porto Alegre,
eu não sei faz quantos anos, que botou uma regra. Tem que ser professor de educação física desde o início. Lembrando, né, os municípios e os estados, eles podem sempre ter uma regra mais rígida, mas não mais frouxa que a União, né? Então, se não me engano, Porto Alegre tem essa regra. Desde o ensino infantil tem que ser profissional de educação física. E aí acho que cabe aos estados, né, e aos municípios, com suas casas representativas, com a Câmara de Vereadores, com suas assembleias, perceberem que isso é necessário e fazer uma regra mais rígida que a regra da União. E não esperar que a União faça uma regra mais rígida, né? Uma oportunidade de querer retirar a educação física, como aconteceu no governo do estado há uns 2 anos atrás, que o governador partiu de um projeto do executivo, tentar retirar a educação física do ensino médio e reduzi-la no ensino fundamental nas escolas estaduais. Aonde tu via de uma pandemia, aonde tu tem dados robustos e massivos que comprovam que de cada 10 óbitos por Covid, 9,2 pessoas tinham uma ou duas comorbidades e mais de 60 anos. Então isso mostra o quê? Que tu tem uma comunidade velha no Brasil que adoece muito e envelhece mal. Por quê? Porque não temos saúde preventiva. A maioria dos óbitos no mundo são acometidos de infartos, doenças do miocárdio, hipertensão, diabetes tipo 2 e alguns tipos de câncer. Todos altamente preveníveis com hábitos saudáveis. Como é que eu crio hábitos saudáveis? Quando eu tenho uma criança saudável. Quando eu desenvolvo uma criança com apreço pela atividade física, com apreço do culto pelo corpo e pela saúde, não falando da parte estética, mas sim da parte saudável, eu com certeza vou ter um adulto que se cuida. Não vou ter um adulto obeso, não vou ter um adulto hipertenso, então eu vou eliminar em escala logarítmica todas essas doenças que acometem no mundo inteiro por falta de cuidados com a saúde. Então com certeza a gente teria tido muito menos óbitos por Covid se tivéssemos adultos saudáveis. Eu acho que tem duas coisas, né? A gente tem que partir primeiro, como vamos tentar fazer este estímulo a um projeto olímpico? Um ciclo olímpico, ele dura 12 anos, é o mínimo, né? Então tu começa a preparar o jovem a partir dos 12 anos, em qualquer lugar do mundo desenvolvido e que tem um quadro de medalhas robusto, até os 12 anos nós temos aquela preparação macro. Tu prepara o jovem para o meio esportivo e não para um esporte. A partir dos 12 anos, tu nota características, tu nota condições psicológicas para tu determinar em que tipo de esporte coletivo ou individual tu vai encaminhar aqueles jovens daquela escola para praticar. A partir daí, tu já começa a ter os direcionamentos para os centros de treinamento. Isso tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, quanto na China, na Ásia. Porém, a partir daí, tu precisa de verba. O nosso país é um país muito pobre. Quando tu pega o nosso PIB e tu divide per capitamente, nós ficamos atrás até de países da América Latina como o Paraguai, né? O Chile, a Argentina, o Uruguai, as Guianas, todos estão na nossa frente. Só que nós temos muita população. Tu pega os países da União Europeia e os países como a China, todos têm um incentivo de capital do Estado gigantesco. Os Estados Unidos, que é uma potência que acho que vai ser ultrapassada pela China, ele tem um incentivo privado gigantesco. E o Brasil tem o quê? Acho que o único incentivo que a gente tem aqui é no Exército, né? Que Exato. As pessoas recebem bolsa. Tanto é que, ultimamente, acho que a maioria dos nossos medalhistas, em número, são provenientes do Exército. Exato, da Marinha. Porque tem essa bolsa. Então, a gente não tem um projeto de incentivo nem privado e nem público. Box 3 TV. Informação local, alcance global.